Desde o início dos tempos, a humanidade olha para o céu e se pergunta: quem somos nós dentro dessa imensidão? Existe uma ordem? Existe um propósito? Filósofos, místicos e cientistas, cada um à sua maneira, tentaram decifrar esse mistério. No entanto, poucas obras ousaram apresentar uma resposta tão detalhada, tão ampla e ao mesmo tempo tão ousada quanto o livro de Urântia. Longe de ser apenas mais um texto espiritual, ele propõe uma visão quase cartográfica da própria estrutura do cosmos, um mapa da hierarquia do universo que, segundo seus ensinamentos, vai muito além do que qualquer tradição humana já descreveu. Ao lê-lo, não estamos apenas absorvendo informações, mas abrindo uma porta para um sistema de compreensão que reorganiza completamente o modo como percebemos a realidade. Imagine que toda a criação não é um caos aleatório, mas sim uma gigantesca arquitetura viva, onde cada nível tem um papel e cada ser ocupa um lugar. O livro de Urântia descreve essa organização de forma quase administrativa, como se estivéssemos diante de um organograma cósmico que conecta desde o centro absoluto de toda a existência, a fonte primeira, até as mais distantes criaturas em mundos remotos. Ao invés de enxergar o universo como algo amorfo, ele nos convida a ver uma hierarquia de propósito, regida por leis espirituais que permeiam todas as dimensões, e que tem como objetivo último a evolução e a ascensão de cada ser consciente. No coração dessa hierarquia está o conceito de um universo central perfeito, rodeado por múltiplos universos locais, cada um supervisionado por ordens específicas de seres espirituais. É como se estivéssemos diante de uma rede cósmica interligada, onde nada está isolado. Todas as realidades, segundo o texto, estão vinculadas a um plano maior, e nós, mesmo na pequenez de um planeta como a Terra, fazemos parte dessa trama monumental. Isso nos coloca numa perspectiva diferente. Não somos um acidente cósmico, mas células de um organismo vivo e consciente que chamamos de criação. Mas o que torna essa descrição tão impactante não é apenas a estrutura, e sim o propósito que ela revela. A hierarquia não existe para impor controle ou dominação, como acontece nas organizações humanas. Ela existe para orientar, nutrir e acelerar o desenvolvimento de cada ser até um ponto de unificação com a própria fonte. O livro de Urântia afirma que o universo inteiro está em constante movimento para elevar a consciência, conduzindo cada criatura por uma jornada de crescimento espiritual. A vida, portanto, não é um jogo aleatório de forças cegas, mas uma escola cósmica, onde cada lição aprendida nos aproxima de níveis mais altos de existência. E aqui surge algo profundamente provocador. Segundo o texto, existem ordens de seres que nos observam, nos guiam e, em certos casos, intervêm sutilmente para nos manter dentro do fluxo evolutivo. Não são deuses no sentido mitológico, mas administradores e guardiões designados para acompanhar mundos como o nosso. Essa visão não apenas muda nossa percepção sobre a vida, mas também nos dá uma noção de responsabilidade. Se há uma estrutura tão bem organizada e tão interligada, então cada pensamento, escolha e ação que tomamos ressoa em níveis muito além do que imaginamos. Ao compreender essa hierarquia, percebemos que nada está realmente separado. O que chamamos de acaso talvez seja apenas a superfície visível de um conjunto de decisões e movimentos muito mais profundos, vindos de níveis acima de nossa compreensão. Essa consciência pode tanto trazer paz, ao percebermos que estamos sendo guiados, quanto inquietação, ao percebermos que nossas ações estão sempre sob um olhar atento. Essa é a dualidade que o livro de Urântia apresenta logo nas primeiras páginas. Liberdade e responsabilidade caminhando lado a lado. Mas para realmente mergulhar nessa revelação, é preciso estar disposto a abandonar velhas concepções. Não é fácil para a mente humana aceitar que existe uma ordem superior tão detalhada e tão imensa que ultrapassa todas as nossas referências. No entanto, é justamente essa quebra de paradigma que abre as portas para o verdadeiro despertar. A cada camada que entendemos, percebemos que a realidade é muito mais ampla, complexa e bela do que jamais imaginamos. E esse é apenas o começo, porque se a hierarquia é tão vasta, o que exatamente está no topo dela? Quem são os seres que administram tudo isso? E como essa estrutura afeta diretamente a nossa vida diária aqui, neste pequeno planeta azul?
Quando o livro de Urântia descreve a hierarquia universal, ele não o faz de forma vaga ou simbólica, mas com uma precisão que chega a surpreender. Ele fala sobre entidades e ordens de seres que habitam níveis muito acima do nosso, responsáveis por coordenar, sustentar e supervisionar todo o funcionamento da criação. Essas figuras não são deuses no sentido mitológico que a humanidade conhece, nem simples anjos, segundo as tradições religiosas. São ordens inteiras de administradores cósmicos, cada uma com funções específicas, atuando como verdadeiros arquitetos e zeladores da realidade. No topo de tudo está a primeira fonte e centro, que o texto identifica como o núcleo absoluto de toda a existência, o ponto de origem de tudo o que é. Mas, ao contrário de uma figura distante ou inacessível, essa fonte é descrita como uma presença ativa e pessoal, que permeia todas as coisas. Ela não governa sozinha. Há, segundo o livro, um complexo conselho de autoridades espirituais que operam em harmonia, cada um desempenhando um papel específico para manter a ordem e o propósito do universo. A criação, portanto, não é uma monarquia centralizada, mas uma administração cooperativa de dimensões quase inimagináveis. Essa estrutura se estende do centro perfeito até os confins mais distantes, através de universos locais, cada um supervisionado por um filho criador, acompanhado por uma vasta equipe de coordenadores espirituais, instrutores, administradores e ministros. Eles não apenas zelam pelo funcionamento físico dos mundos, mas também cuidam do avanço espiritual de seus habitantes. É como se cada universo local fosse uma grande escola, com mestres e diretores, onde todos os seres, desde os mais primitivos até os mais evoluídos, passam por um processo educacional projetado para levá-los a níveis cada vez mais elevados de consciência. Dentro dessa rede, existem seres que nunca encarnaram em corpos físicos, mas que possuem conhecimento e experiência incomparáveis. Eles são descritos como observadores e conselheiros, capazes de monitorar a trajetória de civilizações inteiras. Em certos momentos da história de um planeta, eles podem agir discretamente, inspirando ideias, fortalecendo lideranças ou mesmo redirecionando eventos para manter o curso evolutivo alinhado ao plano maior. Essa atuação, no entanto, é sempre feita respeitando o livre-arbítrio das criaturas, um princípio que o livro de Urântia apresenta como inviolável. O aspecto mais intrigante dessa governança cósmica é que, segundo o texto, cada ser humano, por mais simples ou desconhecido que seja, tem acesso direto à fonte por meio de um elo interior. Isso significa que, mesmo havendo níveis e mais níveis de coordenação e autoridade espiritual, a ligação entre a criatura e o Criador é imediata e pessoal. É como se estivéssemos ao mesmo tempo no ponto mais baixo da hierarquia e, paradoxalmente, conectados diretamente ao mais alto nível dela. Essa ideia muda completamente a forma como entendemos nossa posição no universo. Mas essa proximidade com o divino não diminui a importância dos intermediários cósmicos. Pelo contrário, eles são essenciais para que a criação funcione de maneira ordenada. Imagine um sistema tão vasto, com incontáveis mundos habitados, bilhões de civilizações e múltiplas dimensões de existência. Sem uma estrutura de coordenação, o caos seria inevitável. Esses administradores garantem que a energia flua, que as leis universais sejam mantidas e que o propósito maior, a evolução espiritual, nunca se perca de vista. Há também uma dimensão quase poética nessa organização. Cada ordem de seres conhece perfeitamente seu papel e o desempenha com dedicação absoluta. Não há competição, inveja ou disputa de poder. Tudo funciona em um equilíbrio que, para nós, parece impossível de alcançar, mas que é natural para esses níveis mais elevados de consciência. Essa harmonia não é fruto de imposição, mas do entendimento profundo de que todas as partes existem para servir a um bem maior que as transcende. Ao ler sobre essas ordens e compreender que elas nos observam e nos acompanham, é inevitável sentir uma mistura de humildade e inspiração. Humildade, porque percebemos que somos apenas uma pequena peça de um quebra-cabeça colossal. Inspiração, porque entendemos que, mesmo sendo pequenos, temos um papel único e insubstituível dentro dessa estrutura. A hierarquia do universo não é uma escada onde alguns ficam acima e outros abaixo de forma opressiva. É mais como uma rede viva, onde cada nó é vital para a integridade do todo. Se aceitarmos essa visão, nossa vida cotidiana ganha uma nova dimensão.
Pequenas escolhas deixam de ser triviais e passam a ter peso cósmico. Nossas intenções, pensamentos e atitudes não afetam apenas nosso círculo próximo, mas reverberam, de alguma forma, em toda a estrutura da criação. É como se cada um de nós fosse uma partícula ativa dentro de um organismo universal, e cada movimento nosso influencia o funcionamento do todo. Mas essa ainda é apenas a superfície. O livro de Urântia não se limita a descrever quem governa o universo. Ele também revela como essas ordens se relacionam entre si, como interagem com os mundos habitados e de que maneira cada alma é guiada na sua jornada. E talvez o mais fascinante, ele fala sobre o destino final de toda essa hierarquia, para onde tudo isso está indo e qual é o objetivo último da criação. O livro de Urântia descreve a trajetória da alma como algo tão grandioso que a própria mente humana mal consegue conceber. Ele fala de um caminho ascendente, uma jornada pessoal e intransferível que começa no instante em que tomamos consciência de que somos mais do que apenas carne e ossos. Segundo essa visão, viver neste mundo físico é apenas o primeiro capítulo de uma saga que se estende por dimensões, mundos e eras inteiras. A morte nesse contexto não é o fim. É apenas uma transição de fase. Quando o corpo físico deixa de funcionar, aquilo que realmente somos, nossa consciência, identidade e essência, é preservado e levado a um nível de existência mais elevado. Essa passagem é cuidadosamente coordenada por ordens espirituais específicas, como se estivéssemos sendo transferidos para uma nova escola, mais avançada, mas sempre adaptada ao nosso nível de aprendizado. Não é um salto imediato para a perfeição. É um processo gradual, passo a passo, que garante que cada alma compreenda profundamente o que está vivendo. O mais impressionante é que essa ascensão não é feita no isolamento. No decorrer dessa jornada, encontramos seres de todos os níveis de evolução, desde almas recém-despertas até personalidades já altamente desenvolvidas, que atuam como instrutores e mentores. É um processo colaborativo, em que todos aprendem e todos ensinam. Cada mundo que atravessamos é como uma sala de aula com lições específicas. Em um, desenvolvemos mais compaixão. Em outro, aprendemos sobre a verdadeira cooperação. E assim por diante, até atingirmos estados de consciência que hoje parecem inalcançáveis. O livro de Urântia enfatiza que a evolução espiritual não é uma corrida. Não há prêmios para quem chega primeiro, porque todos, em algum momento, completam o percurso. A diferença está no quanto nos abrimos para aprender e mudar. Aqueles que resistem ao crescimento permanecem mais tempo nos níveis iniciais, revisitando lições até estarem prontos para avançar. Já os que se entregam ao processo com sinceridade progridem mais rapidamente, não por privilégio, mas porque se alinham de forma natural ao fluxo universal. Ao longo desse caminho, passamos por universos de treinamento, cada um mais avançado do que o anterior. Nesses mundos, não há sofrimento físico como conhecemos aqui. As dificuldades são de outra ordem. São desafios internos que nos forçam a expandir nossa percepção, a dissolver preconceitos e a nos aproximar da compreensão plena do que significa amar incondicionalmente. A própria noção de eu começa a mudar, passando de um foco individualista para uma consciência que se percebe como parte inseparável do todo. Em cada etapa, a hierarquia do universo atua como guia e protetora. Não estamos abandonados, nem mesmo quando sentimos silêncio ou ausência. Há sempre seres designados para garantir que cada alma receba exatamente a experiência necessária para seu desenvolvimento. Isso não significa que o caminho seja fácil ou livre de provações. Significa apenas que cada desafio é cuidadosamente calibrado para nos levar ao próximo nível. Nada é aleatório, nada é desperdiçado. Um dos pontos mais fascinantes revelados pelo livro é que essa jornada não se limita a aprender informações espirituais. Não estamos apenas acumulando conhecimento, estamos nos transformando. Cada etapa de ascensão altera não só a forma como pensamos, mas também a nossa própria natureza. A alma se torna mais luminosa, mais sintonizada com a fonte, até que, em um futuro distante, somos capazes de compreender e participar da própria administração do universo. Esse é o destino último. Não apenas retornar ao Criador, mas fazê-lo como seres conscientes e plenos, capazes de contribuir para a obra eterna.
A noção de que todos estamos destinados a esse caminho muda radicalmente a forma como olhamos para a vida atual. Pequenos conflitos, preocupações e a obsessão com ganhos materiais perdem força diante da perspectiva de uma existência que se estende para além de qualquer medida que possamos imaginar. Cada experiência vivida aqui ganha um novo significado, como se este mundo fosse uma base de treinamento para algo infinitamente maior. Ao entender isso, começamos a perceber que nada do que passamos é inútil. As dores, as alegrias, os fracassos e as vitórias são peças essenciais de um processo cuidadosamente projetado para nos preparar para o próximo passo. E o mais incrível, mesmo os erros, quando reconhecidos e corrigidos, tornam-se combustível para o crescimento. A trajetória não exige perfeição imediata, mas sim disposição para aprender e se alinhar com um propósito mais elevado. E talvez o ponto mais reconfortante de todos seja este. Segundo o livro de Urântia, ninguém fica para trás. Não importa o quão distante alguém esteja da compreensão espiritual, ou o quanto tenha se perdido nos próprios erros, o convite para a ascensão está sempre aberto. Pode levar eras, pode exigir incontáveis aprendizados, mas a oportunidade nunca se esgota. Esse é o compromisso da criação: levar todas as criaturas, sem exceção, ao encontro consciente com a fonte. O que nos leva a uma pergunta inevitável. Se esse destino é certo para todos, por que alguns parecem despertar mais cedo? O que diferencia aqueles que hoje já sentem o chamado para a busca da verdade daqueles que ainda vivem adormecidos? A resposta, como veremos a seguir, está em um elemento sutil, mas decisivo: o papel do livre-arbítrio e como ele pode acelerar ou retardar essa jornada cósmica. Chegamos a um dos pontos mais profundos e delicados do livro de Urântia: o papel do livre-arbítrio na jornada cósmica. É tentador imaginar que a evolução espiritual seja algo que simplesmente acontece, de forma automática, para todos. Mas o texto é claro. Embora o destino último de cada alma esteja garantido, a velocidade e a intensidade dessa ascensão dependem diretamente das escolhas que fazemos agora. O livre-arbítrio não é apenas um detalhe. Ele é o mecanismo pelo qual moldamos a própria eternidade. A cada dia, em cada decisão, seja responder com paciência ou com raiva, perdoar ou guardar rancor, buscar compreender ou permanecer na ignorância, estamos determinando não só a qualidade da vida que vivemos aqui, mas também a maneira como avançaremos na realidade seguinte. O universo não nos mede por títulos, bens materiais ou reconhecimento público. Ele nos avalia pela forma como lidamos com as experiências, pelo quanto conseguimos crescer a partir delas e pela disposição em alinhar nossas ações aos valores mais elevados. E aqui está uma verdade incômoda. A maioria das pessoas vive como se nunca fosse deixar este mundo. O foco está no imediato, no que é palpável, esquecendo que cada pensamento e cada ato são sementes plantadas no solo infinito do espírito. O livro de Urântia nos lembra que viver sem essa consciência é como estar em uma escola e ignorar completamente o aprendizado, repetindo as mesmas lições ano após ano, vida após vida. Não é um castigo. É apenas a consequência natural de não usar o poder que temos. O livre-arbítrio também é a chave para a sintonia com aquilo que o livro chama de ajustador do pensamento, a presença divina interior, a centelha do Criador em cada um de nós. Essa presença não controla, não impõe, não força. Ela sugere, inspira, guia silenciosamente, mas deixa a decisão final nas nossas mãos. E é nesse espaço de decisão que se define o rumo da nossa ascensão. Escolhas alinhadas com amor, verdade e serviço aceleram a jornada. Escolhas movidas por egoísmo, medo ou orgulho a tornam mais lenta e mais difícil. O fascinante é que não existem pequenas decisões nesse contexto. Um simples ato de bondade, aparentemente irrelevante, pode ter repercussões cósmicas. Uma escolha egoísta, aparentemente sem importância, pode atrasar lições que precisarão ser reaprendidas. O livro de Urântia mostra que o universo inteiro é sensível às nossas escolhas, e não porque haja vigilância punitiva, mas porque tudo está interligado. Cada ato nosso ecoa como uma onda no oceano, alcançando lugares e consciências que não conseguimos sequer imaginar. Essa perspectiva também muda radicalmente o conceito de despertar espiritual. Não é um evento único, nem algo reservado a monges ou místicos. Despertar, para o livro de Urântia,
É começar a viver consciente dessa rede infinita de interconexões. É assumir responsabilidade não apenas por nós mesmos, mas pelo impacto que causamos na teia universal. E esse despertar pode acontecer agora, neste exato instante, com a simples decisão de viver de forma mais alinhada com a verdade que já sentimos no fundo do coração. Mas há um ponto ainda mais profundo. Quanto mais despertamos, mais somos chamados a servir. A verdadeira ascensão não é um prêmio individual, mas um convite a participar da construção e harmonização do universo. Esse é o estágio em que o eu se dissolve no nós, onde o desejo pessoal se mistura com o propósito coletivo. O livro de Urântia revela que no ápice dessa jornada, não apenas nos reunimos ao Criador, mas nos tornamos co-criadores com Ele, ajudando a expandir a vida, a ordem e a beleza em todos os mundos. É por isso que compreender o livre-arbítrio como uma responsabilidade cósmica muda tudo. Percebemos que não somos vítimas de um destino cego, nem peças de um jogo predeterminado. Somos participantes ativos, arquitetos conscientes da nossa eternidade. E se a vida neste mundo às vezes parece caótica ou injusta, o livro de Urântia nos lembra: cada experiência foi permitida porque pode ser transformada em avanço, se soubermos escolhê-lo. No final, a pergunta que o texto deixa no ar é simples e profunda. O que você está escolhendo agora? Cada pensamento, cada palavra e cada ação são votos que damos no sentido de avançar ou permanecer estagnados. Não há neutralidade porque até a indecisão é, na prática, uma escolha de não mudar. Essa verdade pode ser desconfortável, mas também é libertadora, pois significa que sempre temos o poder de recomeçar. E então, quando entendemos isso, a vida muda. Pequenos gestos ganham peso eterno. Conversas banais se tornam oportunidades de semear luz. Conflitos deixam de ser armadilhas e se transformam em aulas preciosas. Começamos a perceber que a ascensão não é algo que acontecerá depois da morte. Ela já está acontecendo agora, e cada instante é parte dessa escalada rumo ao infinito. Assim, a grande mensagem final do livro de Urântia é clara. O universo inteiro conspira para nos levar à perfeição, mas cabe a nós decidir se queremos percorrer esse caminho com resistência ou com entrega. E essa decisão não será tomada por ninguém além de nós mesmos. E é nesse ponto que a revelação se torna pessoal. Porque, mais do que conhecer a hierarquia e as leis cósmicas, a verdadeira transformação começa quando paramos de perguntar quando o universo vai mudar e passamos a perguntar quando eu vou escolher mudar.